Bem, gente, vamos dar continuidade e a começar pelo chefe, né? Que eu vejo a mãozinha dele aqui para cima. Acho que ele quer falar alguma coisa. Oi, obrigado, Nádia. Rapidinho. Na verdade, eu queria só que a Letícia ela pudesse esclarecer sobre a questão do ressarcimento, né? No caso do no-show, a pessoa não viajou e tudo mais. Existe as possibilidades de justificativa, por exemplo, no caso de adoecimento. Só queria que você explicasse um pouquinho, Letícia, por favor. No caso do... Adoecimento, por exemplo. Se eu ia viajar, mas véspera, sei lá, aconteceu um acidente, ou ela teve uma questão que adoeceu, e aí seria uma possibilidade justificativa, correto? Certo. É verdade. Nesse caso no caso de emissão de passagem aérea, né? Então, nessa situação, digamos que nós tivemos muitos casos, inclusive na época da pandemia, que pessoas foram diagnosticadas, inclusive, e proibidas de viajar. Nesse caso, é só lhe fazer uma justificativa e anexar o atestado médico. O que não pode é a pessoa não gostar da companhia aérea que a passagem foi emitida e dizer que não vai porque estava doente. Aí não pode. Tudo tem que ter a justificativa, tá bom? Outro tipo de justificativa, por exemplo, a pessoa foi emitida uma passagem para a pessoa ir participar de um treinamento, só que não houve a quantidade de pessoas necessárias para que o treinamento acontecesse. O evento vai mandar a documentação, e essa documentação, claro, que vai ter que ter uma justificativa, a autoridade superior vai dar o ok, tá? E aí também ele não vai devolver. São as situações que realmente a legislação ampara, tá bom? As demais situações, como a Letícia já frisou, essa portaria 928 agora, ela veio amarrar muita coisa. E eu confesso para vocês que tem coisas ainda que nós ainda estamos aprendendo, porque muita coisa eles amarraram. E eu sugiro que vocês leiam. Ela já está na página da PROAD disponível também. Muito bem, obrigado, Nádia. Aproveitar já para parabenizar você, foi muito bom, aprendi muita coisa aqui também. Importante esses momentos. Fiquem à vontade aí para tirar as dúvidas. Agora o próximo, eu acho que é o César, está inscrito. Bom dia, meu nome é César, sou administrador aqui em Bragança, do IECOS, do Instituto de Estudos Costeiros. Primeiro, parabéns também pela apresentação, foi muito boa mesmo, tirei muitas dúvidas, mas ainda surgem algumas, né? Eu sou desse novo concurso, então agora que eu estou me adaptando com essa CDP, né? Algumas das minhas solicitações já voltaram também, mas aos poucos a gente vai consertando, né? E tal. Primeiro, eu queria saber se a apresentação vai estar disponível, né, para a gente poder consultar depois. E algumas situações iniciais que eu já peguei aqui, que eu queria saber com vocês, por exemplo, essa semana a gente está sem energia aqui em Bragança, sabe? E aí atrasou toda a nossa prestação de contas de vários, enfim, de várias formas. Queria saber quanto tempo após a prestação de contas, que eu estou assistindo vocês agora de casa, e eu fiz uma prestação de contas ontem, só que atrasada devido a esse problema, dessa dificuldade aqui, do interior, né? Quanto tempo depois que o servidor ele fica liberado para solicitar novas diárias após a prestação de contas atrasada? E também se é possível um servidor, por exemplo, ele solicitar uma passagem de avião, por exemplo, por um cadastro, para uma pró-reitoria, por exemplo, e solicitar no mesmo período diárias. Ou se necessariamente para pedir passagens, ele obrigatoriamente tem que pedir diárias. Porque a gente está tentando fazer uma solicitação assim e o sistema informa que para o período já existe uma solicitação cadastrada, ele não permite. E ele ganhou as passagens. Tá, César, vamos por parte. Primeira pergunta, vai ficar disponível sim, você vai poder consultar depois, vai ficar na página da PROAD.
A segunda, quanto à prestação de contas, você tem até 5 dias após a viagem, tá? Para fazer a prestação. Só que, infelizmente, tem muitos colegas que eles entendem que é até 5 anos. Para você ter uma ideia, nós temos prestação de contas aqui desde 2010, 2011, e que, na verdade, nós já deveríamos ter feito a tomada de conta especial, porque a legislação ela ampara a fazer isso, tá? Não foi feito, mas, assim, é bom que todos fiquem sabendo essa questão. Com relação à solicitação de diárias, eu não entendi a sua pergunta. No caso, você está pedindo diária por um órgão e passagem por outro, é isso? Exatamente. Tá. Então, é assim, César. Para você fazer esse tipo de solicitação, você até pode. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Muitas vezes vem um solicitante, um convidado que a Propesp, um exemplo, né? Vai dar a passagem, só pode se comprometer com a passagem. E o instituto, digamos, ou o CAMP, vai dar as diárias. Só que, para você cadastrar essa diária ou essa passagem, tem que ser tipo assim, uma cópia. Tem que ser idêntica à PCDP. Por exemplo, se você vai solicitar passagem no período de 5 a 10, a diária obrigatoriamente vai ser de 5 a 10. Não pode assim, diário o período foi de 5 a 10, mas o Instituto não tem recurso para pagar 5 diárias. Nós vamos pagar 2 diárias e meia. Não pode. Tem que ser tipo uma cópia, tem que ser idêntica, senão você não vai conseguir cadastrar. Certo, e tem que ser, então, de acordo com a data que foi disponibilizada a passagem, com Exatamente. início e fim em relação à data de ida e volta do bilhete de passagem. Exatamente. Tá ok. Tá bom? Tá ok. Sobre a segunda pergunta é isso. Quanto tempo, em média, após a prestação de contas, né, que libera para o servidor solicitar novas passagens? Estás sentado? É quase que Tô. imediato, porque eu tenho uma equipe imensa de pessoas muito competentes que a gente fica direto na frente desse bendito computador. 7 horas. Então, Tudo bem. tipo assim, se você cadastra hoje de manhã, apesar que a nossa demanda é imensa, mas nós fazemos o possível e o impossível para dar celeridade em todos os processos. Tá ok. Então são vocês mesmos que analisam, né? Meu querido, Tá bem. Muito obrigado, então. por Sabe todas as nada, dúvidas. Obrigado. nada. Jorge, vamos lá. Jorge? E aí, ó, será que está com problema? Olha, campos breves. Olá, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Dona Nádia, meu nome é Vera, eu falo aqui, como a senhora mencionou há pouco, né, do Campos de Breves. Sim, Primeiramente, gostaria de também agradecer pela formação muito proveitosa obrigada. e gostaria de tirar uma dúvida em relação à questão dos prazos. As nossas solicitações, normalmente, são de viagens por trecho, né, Breves Belém, Belém Breves, e essa viagem, esse deslocamento, ele se dá por meio de transporte fluvial. E em relação aos prazos, é a seguinte pergunta: se nós do Campos Breves, como nós não solicitamos viagens, né, por meio de transporte aéreo, somente por meio de transporte fluvial, se necessariamente a gente precisa atender esse prazo mínimo de 15 dias para solicitar o pedido, ou se nós podemos fazer as solicitações com esse prazo de até 5 dias úteis, por não ser, né, viagens de caráter aéreo. Sim, até 5 dias. É o que a Letícia frisou, entendeu?
Agora sim, ei, Vera, 5 dias obrigatoriamente tem que estar PCDP redondinha, perfeita, sem erro, para que nós possamos dar encaminhamento. Por quê? Porque a legislação ela determina que o servidor não pode viajar sem diária. A gente sabe que tem as excepcionalidades, entendeu? Mas, assim, a gente tem que dar prioridade para poder encaminhar o pagamento. Certo, entendi. Aí, nesse caso, fazendo esse encaminhamento com 5 dias úteis, não há necessidade de autorização superior, correto? Não, a legislação ela já ampara, você só faz justificar, entendeu? Certo. Agora, Está deixa bem. só deixar uma coisa clara aqui, tá? 5 dias, a gente não vai pedir se chegar a 5 dias para que a gente possa dar encaminhamento. Mas digamos que você encaminhe a PCDP com 5 dias. Aí, quando chegar no nosso setor, a gente vai ver, está faltando o relatório, está faltando comprovação do evento, ou seja, a gente precisa devolver essa PCDP, entendeu? Aí, lógico que você não vai devolver no mesmo dia. E aí, quando chegar para nós, já vai estar fora do prazo. Esse é um ponto. O outro ponto que eu quero frisar aqui na tua pergunta é o seguinte: solicitantes, vocês são muito, muito, muito importantes para o sistema. Eu diria até que é a pessoa mais importante. Por quê? Porque a PCDP ela vai começar com vocês e vai terminar com vocês. Gente, já foi, eu acho que já está até sendo muito repetitivo. A Letícia falou, a Irene falou, e agora eu vou falar novamente. Vocês têm que acompanhar. Acompanhem a PCDP, porque muitas vezes a gente devolve, por exemplo, no teu caso, um exemplo, né? Você manda a PCDP com 5 dias, no final da tarde, um exemplo, tá? O nosso horário é até 17 horas. Digamos que a PCDP chegou 16h55 para nós. E ainda com problema, a gente vai devolver. E digamos que você não acompanhe o processo. O que vai acontecer? A pessoa não vai receber antes. De jeito nenhum, é humanamente impossível. Até porque, quando a gente caminhar lá para a DFC, os meninos também têm uma demanda muito grande de processos para pagar. Então, eu aproveito para pedir aos solicitantes, gente, mostrar a importância do trabalho de vocês. Nós queremos vocês do nosso lado, trabalhando juntos. Se isso acontecer, com certeza, os processos vão ficar céleres, sabe? Esse retrabalho com certeza vai acabar, entendeu? Ou pelo menos minimizar, tá bom? Tá certo, dona Nádia, compreendido. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Bom dia. Nada. Tem alguém aqui também. Liane? Oi? Olha, gente, avisando Nádia, eu estou também. sem microfone. Dá para te me ouvir? Dá. Dá. Tá. A minha dúvida, Nádia, não sei nem se tu consegues me responder por aqui. Por exemplo, existe alguma possibilidade de se fazer uma PCDP com passagem de ida, sem passagem de volta? Essa passagem de volta sendo custeada pelo próprio servidor? Com passagem de ida, sem passagem de volta, sim, desde que tenha uma boa justificativa. Por quê? Porque o que é que a legislação determina? Que a passagem seja emitida saída e retorno para a sede. É isso que a lei determina. Mas a gente sabe, Liane, que tem casos, por exemplo, nós já vivemos situações que professores viajaram, né? E só que, tipo assim, fui para Brasília, só que em Brasília, a CAPES já estava convidando os meus para participar de um outro evento, se comprometendo a pagar a passagem de retorno, entendeu? Então, tem uma justificativa plausível.
Então, a Aí, justificativa, ela precisa ser necessariamente de trabalho. Vou te dar um exemplo. Uma viagem que um servidor vai fazer a trabalho para São Paulo. Aí, esse compromisso dele termina na sexta-feira. Então, necessariamente, o retorno dele seria na sexta-feira. Mas ele quer, por conta própria, permanecer o final de semana. Existe a possibilidade dele emitir uma PCDP sem o retorno na sexta e se comprometendo em pagar o retorno dele no final de semana, já que ele não poderia ficar recebendo diárias, nada disso? olha, é assim, no caso nesse caso aí, ele já queria utilizar a passagem para um evento pessoal, entendeu? Não, ele vai para um compromisso de trabalho, sim, mas o vai cumprir retorno... o compromisso dele de trabalho de segunda a sexta-feira, com certificado, comprovando que ele compareceu e tudo, mas ele não quer emitir pela universidade o retorno dele, porque ele quer continuar o final de semana no local que ele foi. Então, ele quer se comprometer a pagar a passagem de volta e não emitir através da universidade. Eu entendi. Só que é como eu estou te falando, se ele colocar essas informações no documento, vai caracterizar que tipo assim, é pessoal, entendeu? Então, o que ele poderia fazer? O que acontece, que a gente já viu muito acontecer, é assim, ele emite de volta e remarca o retorno, entendeu? E quando chega no relatório de viagem, no momento da prestação de contas, aí ele vai colocar, tem umas observações lá, e ele vai dizer que o retorno foi remarcado por conta e risco do proposto. Por quê? A E essa remarcação ela é feita pela agência que emitiu a passagem, ou essa remarcação ele pode fazer direto no aeroporto ou com a companhia? Olha, Eliane, assim, eu conheço muitas pessoas que já fizeram direto na companhia aérea, entendeu? Só que agora, eu não sei o que com essas mudanças, assim, as companhias aéreas, elas estão... depende muito do atendente. Tem atendente que faz, tem atendente que manda para a empresa. Sim. Mas isso é tranquilo. É só ligar para a DF, falar com o povo lá, que eles remarcam, mandam tudo por e-mail para a pessoa. Na própria agência. A DF faz. Aí, no caso, o servidor pagaria a taxa de remarcação, as taxas que fossem necessárias, e ele consegue utilizar o mesmo bilhete que foi emitido pela UFPA, pagando a diferença, não é isso? Isso. Isso. No momento da prestação de contas, aí só iria colocar que o retorno foi feito por conta e risco do proposto. Foi remarcado. Tá certo, obrigada. Tá bom? Nada. Essa aqui é... Nádia, rapidinho, desculpa só interromper. Em relação a esse caso aí, isso não geraria nenhuma restrição em relação à prestação de conta deles, não, né? Não. Seria aprovado. Não, seria aprovado porque ele iria justificar no momento da prestação de contas que ele fez a remarcação por conta e risco. Agora, o que tem que ficar bem claro aqui também é o seguinte: a instituição ela pagou a ida e a volta de acordo com o que determina a lei. Digamos que, Deus o livre, isso não vai acontecer, tá, gente? Mas eu preciso colocar aqui para vocês. Digamos que aconteça alguma coisa nesse período que ele remarcou a passagem. A instituição ela não pode, de forma alguma, ser penalizada, tá bom? Porque a instituição ela colocou ida e volta de acordo com o que a lei determina. Tá bom? O Jorge está sem microfone, né? Emissão de GRU foi descentralizada para nós. Antes, nós pedíamos para o e-mail. Agora já podemos emitir direto pela CDP. Sim, Jorge, já pode. Agora, só que é assim, quando tu fazes a PCDP, essa PCDP, mesmo que você tenha providenciado tudo, você vai anexar a GRU
e o comprovante na PCDP, tá? CDPH ainda emite os alertas de ajustes, porque não recebo mais aviso de ajustes. Eu não entendi essa pergunta 2. É necessário registrar no SCDP viagens que não demandam de... Pois é, Jorge, olha, essa pergunta 3, a segunda, depois a gente volta. A pergunta 3... Tá. Olha, vamos à pergunta 1, né? A dúvida 1 do Jorge, da Project. A emissão de GRU foi descentralizada para nós. Antes, nós pedíamos para o e-mail gru@ufpa.br. Agora já podemos emitir direto pelo SCDP. Olha, até pode, Jorge, já pode, mas só que nem todos conseguem. Então, a nossa orientação é que continue pedindo para o e-mail anterior, gru@ufpa.br, até porque quando você pede para a DFC, a pessoa responsável lá, que eu acho que é a Alcione, ela fica com uma cópia para ela dar baixa lá. Porque senão depois começa a entrar os valores na conta única da UFPA, e aí a gente não sabe de onde veio aquele dinheiro, entendeu? A pergunta 2, a CDPH ainda emite os alertas de ajustes, porque não recebo mais os avisos de ajustes. Eu não entendi quais são esses ajustes que você está falando aqui. Ah, tá. Olha, a Mônica está me orientando aqui. Essa questão, se o seu e-mail tiver cadastrado, eu acredito que sim. Mas eu quero te dizer que também, muitas vezes, nós temos esse problema, que chega a PCDP e não avisa, só chega o aviso muito depois. Eu acredito que é isso que você está questionando. É por isso que você tem que acompanhar, o solicitante tem que acompanhar no SCDP, tá? A dúvida 3, é necessário registrar no SCDP viagens que não demandam diárias e passagens pagas pela UFPA? Pois é, Jorge. Infelizmente, a legislação determina que sim, que tem todas as viagens, todos os afastamentos de servidor, mesmo que não gere ônus, sejam registradas. Eu confesso que eu não concordo muito, tá? Mas a lei diz que sim. E a dúvida 4, como fazer quando o proposto não está mais na sua unidade e não atende aos nossos chamados para sanar as pendências? Ai, Jesus, isso é complicado. É por isso a necessidade do prazo de 5 dias. Por quê? Porque eu acredito que é assim, a pessoa voltou da viagem em 5 dias, então eu acredito que ela não vai assumir nesses 5 dias, entendeu? Então, essa é a necessidade do solicitante ficar antenado com todas as PCDPs que ele cadastrou, entendeu? Porque, assim, o que nós vemos hoje, né? Isso que você está questionando é uma realidade. As PCDPs, muitas vezes, as pessoas já foram transferidas, foram para outro setor, e muitas vezes a gente não consegue nem falar com essa pessoa. Aí, quando é que essa pessoa vai aparecer? Quando ela tiver outra viagem. Porque se ela tiver com prestação de contas pendentes, o que vai acontecer? Ela não vai viajar nem pela UFPA e nem por nenhum órgão, tá? E também agora, eu não sei explicar com detalhes para vocês, mas, salvo engano, prestação pendente no SCDP está dificultando até a vida da pessoa, tipo assim, assumir cargo, sabe, público, coisas desse tipo. Eu ainda não sei, assim, com detalhes, mas eu já tive questionamentos com pessoas que ficaram pendentes em 2011, 2012, salvo engano, que tiveram que vir de Macapá porque passaram em concurso público, e no momento que eles foram assumir,
eles estavam pendentes no SCDP. Eles primeiro tiveram que quitar, que fazer a prestação de contas, e só depois eles puderam assumir. Teve gente que veio e devolveu todo o dinheiro, porque não tinha mais nenhum comprovante. E aí, sem comprovante, aí fica complicado. Então, assim, o SCDP hoje é uma realidade que nós temos que, sabe, levar muito a sério, porque é o que eu sempre digo, hoje a gente está aqui fazendo, trabalhando, fazendo alguma coisa, e aí tem um X9 lá em Brasília, ou sei lá onde, um auditor, que ele está vendo tudo o que a gente está fazendo. E eu quero deixar claro também, gente, atenção no que vocês vão colocar no SCDP, atenção para as justificativas. É como a Letícia enfatizou muito bem, a linguagem formal. Por quê? Porque quando nós estamos trabalhando nesse sistema, nós estamos trabalhando com o governo, nós estamos trabalhando com auditores, com autoridades. Muitas vezes nós pensamos que ninguém está nos vendo, mas estão, tá? Tenho outra dúvida aqui, dúvida 4. Tem uns 4 casos assim, são pessoas que venho há anos avisando e elas saíram daqui e nunca me retornaram. Pois é muito complicado, sabe? E essas pessoas, o que acontece? Isso que eu vou falar, gente, é realidade, tá? Eu não sei se é o caso de vocês, eu não sei se é a realidade de vocês, mas agora, na época da Covid, muita gente morreu e muita gente ficou pendente no SCDP. Então, assim, é por isso que agora eles estão amarrando de uma forma mesmo assim muito séria, sabe? Ah, fez a prestação de contas, chegou a prestação de contas, cobra, sabe? Tem gente que fica mesmo no pé. Eu sei que tem muitos solicitantes que eles não fazem só isso, né? Tem outras atribuições e muitas vezes deixam aquilo. Mas só que vocês têm que pensar, gente, é o nome de vocês que está lá. Entendeu? Então, no caso de um questionamento de auditoria, num caso de um questionamento de ordem assim superior, vocês podem ser chamados também, entendeu? Vocês podem ser chamados. Então, é por isso que a gente fala, a gente enfatiza muito a responsabilidade do solicitante. Não é jogar, colocar a PCDP lá e deixar. Não, tem que ser chato mesmo. Sejam chatos, sabe? Ah, pediu passagem. Ah, eu vou, olha, professor, vou fazer sua passagem, mas olha, quando o senhor chegar, o senhor traz logo a sua documentação para a gente fazer a prestação de contas, porque senão o senhor não vai viajar mais, entendeu? Solicitante, façam isso, porque vocês vão tirar o problema de vocês e até mesmo dos docentes, dos colegas, tá bom? Deixa eu dar uma palavrinha aqui rapidinho, antes da próxima dúvida. Que pode ver. Outra situação que, só para frisar aqui, que a gente já vem falando, com relação aos prazos, a contagem do prazo ela é feita da inserção no sistema de diárias e passagem. Tá? Às vezes há uma confusão com a data do CIPAC. Só para deixar bem alinhado com todo mundo aqui, a data do CIPAC ela é irrelevante para a nossa contagem de prazo. Então, toda a contagem de prazo para viagem nacional, com bilhete aéreo, sem bilhete aéreo ou internacional, ela vai contar da inserção no sistema do SCDP. Então, a gente já pegou vários e vários casos em que o processo formal já tinha sido feito, sei lá, uns 2 meses atrás, mas só inseriram no sistema com 1 mês de atraso. Vai contar com esse 1 mês de atraso. Essa é a data. Então, deixar bem claro que data de CIPAC não é levada em conta para a contagem dos prazos da legislação. É da entrada da informação no SCDP. Tá? Esse é o recado 1. Recado 2, que a gente também pontua aqui. Gente, na medida do possível, tentem fazer um planejamento, porque sexta-feira parece que é o dia que todo mundo descobre que tem problema nas PCDPs, e tem PCDP que foi devolvida na segunda. Então, o que acontece? Sexta-feira, já baixa as demandas urgentes que aparecem daquele dia.
é voo cancelado, é voo que deu isso, e aconteceu aquilo. E tem PCDP que surge na sexta-feira, que foi devolvida há 4 dias atrás. Então, e já aconteceu vários casos que não viajaram. Não viajaram. Ah, mas vai ter prejuízo. Existem situações que não vão conseguir ser atendidas, principalmente se for aéreo. Então, por isso que a gente, mais uma vez, está sendo chatas com relação a vocês acompanharem a PCDP e, mais uma vez, de vocês terem essa consciência, porque sexta-feira é enorme os problemas que acontecem, as situações que aparecem, e a maioria desses problemas poderiam ter sido resolvidos ao longo da semana. Tá? Então, na medida do possível, tentem verificar os problemas para não deixar para a última hora, porque se não tiver se tiver alguma coisa errada, não vai viajar. Se acontecer qualquer situação que esteja fora da legislação, não vai viajar. Se tiver alguma coisa que não tem justificativa perante a lei, não vai viajar. Então, são essas situações que a gente pede que aconteça. Então, por isso que a gente fala, se o nosso trabalho é ficar aqui dizendo, na medida do possível, para seguir a ordem, a gente pede também que vocês nos ajudem, tá? Nos ajudem a isso, porque isso também é um respaldo para vocês, tá? Para a gente acabar não entrando num cenário que a gente vai ficar sendo observada, porque sempre tem uma situação que a gente tem que estar apagando fogo. E aí, aquela situação, se você tem um pedido de diária, na medida do possível, também faça ele logo pela manhã, ou pelo menos no início da tarde, para que tenha tempo hábil para resolver situações, para que você finalize o seu processo e todo mundo vá para casa feliz, suave, descansar, tá? Então, era esse outro recado que eu tinha para passar para vocês. Gente, só para reforçar o que a Letícia está colocando, na questão das passagens aéreas, eu sugiro que vocês, pelo amor de Deus, quando tiver cadastro de PCDP com reserva de passagem, não encaminhe 4h30, porque 4h30 a gente não tem tempo hábil para fazer essa reserva, para que essa reserva consiga ser emitida, porque não é aqui. Muitas pessoas pensam que a gente faz a reserva, né, e a gente já emite esse bilhete. E eu acredito que agora todos já estão sabendo que não é aqui, é a agência de viagem que faz isso. Então, eu sei que a Nádia já colocou isso, eu sei que vocês têm outras demandas, mas, por favor, quando tiver reserva de passagem, tentem fazer isso no sistema, pelo menos até as 16 horas, para a gente ter esse tempo hábil para conseguir emitir. E, rapidinho, só uma outra questão que eu acho que não foi colocada, é quanto às localidades. Ontem, ou foi antes de ontem que a gente ficou sabendo, que Barcarena já foi incluída como região metropolitana. Antes era limítrofe. Então, agora, vocês têm que atentar e ter esse cuidado quanto a essas localidades, tá? E nós já tem uma legislação onde informa lá quais são as localidades, quais são os municípios que são incluídos, né? E lá vocês atentem para essas localidades, para verificar se tem pernoite, se não tem. Se não tiver, não pode ser cadastrado. Então, atentem para isso, tá bom? Gente, vou só dar um aviso aqui, a Mônica da Proad. A gente está com uma dificuldade com o chat, tá? A gente ia passar a lista de frequência pelo chat, só que como a gente está com esse problema, o Microsoft Teams, que é esse que a gente está usando, ele já emite automaticamente uma lista de frequência com a data o horário e a data que vocês entraram, que vocês saíram, quanto tempo eles permaneceram. Então, quanto a isso, não se preocupem, que a frequência de vocês já está sendo computada, tá? Então, a gente vai pedir para que as dúvidas, como a gente não está conseguindo usar o chat, que elas continuem sendo, que vocês continuem levantando a mão e a gente vai habilitar, e pode habilitar o seu áudio para você fazer a pergunta, tá? Se alguém tiver com dificuldade para levantar a mão, ela fica na parte superior da tela, tem pessoas e tem levantar, uma mãozinha assim espalmada. Vocês podem clicar lá que vai entrar na fila aqui as perguntas de vocês. Na nossa lista aqui é a Rafaela Leão, a próxima a fazer a pergunta, tá? Bom dia, eu sou a professora Rafaela, do campus de Altamira.
E a minha dúvida é em relação ao cálculo das diárias. Esse assunto não foi tocado aqui, né, nesse momento, mas eu tentei procurar essa informação no site e não consegui. Então, como eu não tenho muito conhecimento, e há pouco tempo eu assumi a coordenação, né, da faculdade, e me pediram para fazer o pedido de diárias e passagens. E eu fiquei um pouco com dificuldade, porque algumas pessoas me explicaram e explicaram de maneiras diferentes. E tem a ver com a carga horária da disciplina. Então, assim, eu fiquei muito confusa. Se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso ou me informar onde eu posso encontrar essas informações, eu agradeço e obrigada pelo espaço nesse momento. Professora Rafaela, é o seguinte, o pagamento de diárias não tem nada a ver com carga horária. É para pagar hospedagem, alimentação e locomoção urbana, tá? Então, o que acontece? Se você vai passar um período de 5 dias em determinada localidade, a senhora vai ter o direito de receber 4 diárias e meia. Por quê? Porque o governo, no último dia, ele só paga meia porque não tem pernoite, entendeu? Então, já que é para pagar a hospedagem, então vai ser a noite dormida. Então, é de acordo com o período, sendo que o último dia só terá direito a receber meia diária, tá bom? Ok, então, só para ver se realmente eu entendi. Por exemplo, tem uma disciplina que um determinado professor vai ministrar, que começa no dia 1º de julho e vai até o dia 11 de julho. Sendo que ou seja, começa no sábado. Mas esse professor precisa ir, como é distante daqui, esse município, ele precisa ir na sexta-feira. Então, eu conto, né, esse dia anterior, que vai iniciar a disciplina, e também o dia posterior, só que metade, é isso? Exatamente. É isso, a senhora entendeu direitinho. Então, no total, vai dar 12 diárias e meia, é isso? É isso. Ok, obrigada. Por nada. Campos de Breves. Olha, Campos de Breves está com a mãozinha aqui. Oi, dona Nádia. Oi. Desculpe, a minha pergunta é referente à questão da frequência, como foi informado ainda há pouco, né, vai ser registrado, só que o que ocorre? O Campos de Breves, estamos participando, né, eu e mais uma outra técnica, só que nós acessamos o curso pelos nossos e-mails institucionais, contudo, está constando aqui o Campos de Breves, nós não sabemos o que ocorreu, a pergunta seria como podemos fazer para que conste, né, os nossos nomes no registro da frequência? Tá, a gente vai bater a frequência com os inscritos, tá? Então, mas sim. vocês duas estão acessando com o mesmo e-mail ou com e-mails diferentes? Nós estamos acessando pelo nosso institucional, né? Pelos nossos e-mails institucionais da universidade, porém, esses e-mails não estão aparecendo, né, aqui como participantes, está aparecendo do campus de Breves, só que nós não acessamos pelo e-mail do campus, e sim pelos nossos institucionais. Não sabemos o que ocorreu. Provavelmente foi na hora do login, vocês fizeram, talvez o e-mail do campus de Breves já tivesse cadastrado no Teams. Aí, às vezes, a gente acaba acessando direto, né? E aí confirma. Mas não se preocupe que a gente vai bater. Eu acho que todo mundo que está aqui está inscrito. Então, a gente vai bater a frequência que é emitida automaticamente pelo Teams com a lista dos inscritos. Ah, sim, tá certo. Muito Tá obrigada. Bom? Nada. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Vocês podem tirar as dúvidas, não existe dúvida que desimportante. Todas as dúvidas são importantes, né? A gente está aqui com os colegas à disposição. Então, fiquem muito à vontade, tá? Bem, eu só quero enfatizar mais uma vez aqui
Gente, eu quero dizer para vocês, eu estou muito feliz, porque eu estou vendo que todo mundo tirou as dúvidas. Ou seja, agora os processos vão andar, vão correr. Olha que maravilha! Mas, ainda assim, eu quero, mais uma vez, enfatizar a questão do empenho. Gente, vocês não imaginam o que é o trabalho da gente fazer uma reserva e, quando chega no final, não tem recurso. A gente fica travado, a gente não consegue fazer nada. Então, eu quero pedir mais uma vez, antes que vocês mandem as PCDPs, vão lá naquela abinha, limite de empenho, sabe? Porque lá tem saldo de empenho, limite de empenho. Com base naquele valor, vocês já vão saber se vai dar aquele valor para vocês solicitarem ou não. Caso não tenha recurso, entrem em contato com a DFC, tá? Eu quero até deixar para vocês o empenho, que ontem eu conversei com o Hilton, ele disse que manda direto para ele, DFC, scdp@ufpa.br. E aí eu acredito que vai falar ou com o Marcos, ou com a Iva, ou até mesmo com o Hilton mesmo, tá? Resolvam isso e só depois vocês encaminhem as PCDPs. Por quê? Porque quando vocês fazem sem ter essa cautela, sem ter esse cuidado, o que vai acontecer? Vocês vão encaminhar a PCDP, aí muitas vezes o solicitante não está assim antenado e acompanhando no sistema. Vai chegar para nós, a gente só vai ver, a gente só vai ter acesso depois de fazer a reserva. Quando a gente termina de fazer a reserva, aí a gente vai ver não tem saldo. Gente, é um trabalho desumano. Por quê? Porque nós vamos ter que zerar, como a Letícia colocou, apagar todo o trabalho que nós tínhamos feito e devolver a PCDP para vocês. Aí tem um outro agravante. Muitas vezes a pessoa não acompanha essa PCDP e fica lá. Olha, não a propósito, ontem eu atendi uma pessoa e a pessoa simplesmente veio de carrão de cena para cima de mim, dizendo que tinha mandado a PCDP há 15 dias, há mais de 15 dias, e não tinha recebido a passagem. E, pasmem, a passagem estava com a própria pessoa. A PCDP estava com a própria pessoa. E isso aconteceu porque saldo do empenho não tinha. Nós não temos como encaminhar. Então, eu peço para vocês, eu chego até a implorar, gente, olhem antes de encaminhar a PCDP, porque, com certeza, vai dar celeridade no processo, todos nós vamos ficar mais livres, mais rápido.